dos laços de antipatia e simpatia, que é aquilo que nós comentamos, né? No tocante às relações familiares. E por que muitas vezes estamos sob o mesmo teto daquelas pessoas que a gente se dá bem ou não se dá bem, na dificuldade e na facilidade dos relacionamentos com os outros, né? E aí, nós vamos lembrar um pouquinho o que é família. Tá? Segundo André Luiz, a família é um núcleo de reencarnação, o lar e moradia das almas. Isso está lá em Missionários da Luz. André Luiz nos fala muito a respeito dessa oportunidade de encontro em uma única família, principalmente nas famílias consanguíneas, tá? Porque a família não é, como já dissemos lá atrás, a família não é só a família consanguínea, né? A família é a união daqueles que convivem em um mesmo núcleo. E dentro daquilo que é os conflitos familiares, a gente precisa entender primeiro o que é conflito. É o resultado de ausência de concordância no sistema de interação entre as pessoas. Ou seja, quando não há concordância, quando a gente não caminha numa mesma direção de pensamentos, né, em que cada um tem a sua verdade, ou que cada um tem a sua visão daquele assunto, e geralmente nós temos a visão desses assuntos de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso preparo, e às vezes, dentro dessa distância de conhecimento, em que cada um quer fazer valer a sua verdade, com certeza não há concordância, há ausência dessa condição. E aí começam a surgir os pontos de vista, os interesses e opiniões diferentes em relação aos mesmos problemas que naquela etapa desse relacionamento representam um perigo para a interação saudável. Se não há convergência, e aí muitas vezes, eu sempre uso esse termo. Agora, Rafa, eu estou aqui com o celular aberto, tá bom? Ok. Tá? Então, se o pessoal for entrando, isso você vai avisando, por gentileza. Tá? Então, quando começam a surgir os conflitos, qual é a melhor forma? E eu costumo dizer que quando um não briga, quando um não quer, dois não brigam. Ora, em determinadas situações, se naquele momento, naquela condição, às vezes a pessoa está muito nervosa, deixa passar, deixa esfriar, deixa esse momento, para depois não tem por que se digladiar, fazer valer a sua verdade. Dá um passo atrás, né? Dá um passo atrás. Ser feliz ou ter razão? É preferível, muitas vezes, ser feliz. E na maioria das vezes, porque nem sempre, dentro de determinadas situações, a pessoa está preparada ainda para ter acesso àquela informação que se faz, né, necessária ainda. Nos conflitos de gerações, e esse conflito de gerações é extremamente interessante. Tá? Por quê? Nós, invariavelmente, encontramos e trazemos conosco a informação, o tema, né? Na minha época era assim, na minha época era assado. Ou seja, e aí a gente ouve assim, mas hoje o mundo é outro, hoje o mundo é diferente, hoje as coisas são diferentes. Eu acho que sim. Antigamente era de uma forma, hoje o mundo é diferente, está com mais tecnologia, mas os valores morais, os valores do espírito não mudam. É isso que nós precisamos entender. Esses valores, os valores do espírito, esses não mudam. Os valores do respeito, os valores da amizade, os valores da consideração, o amor, isso não muda. Você pode mudar uma série de condições, mas estas relações, elas não mudam, elas podem se aperfeiçoar, mas em sua essência não muda. Ou seja, os conflitos sempre estiverem presentes, faz parte do processo histórico, e trabalha como uma ferramenta de amadurecimento, pois dos conflitos sempre podemos tirar algumas lições. E quando a gente não consegue tirar lições de uma situação difícil, da dor,
Se você não conseguir tirar lições disso, dificilmente nós vamos passar para o degrau seguinte no processo da evolução. E o aspecto mais marcante é o comportamental. Esse está presente diariamente dentro dos lares, colocando os pais e filhos em confronto. É complicado. Porque aqui, nesse conflito de gerações, lamentavelmente, há uma coisa que, nessa geração de 20, 25 anos para cá, não tem muita paciência. Há muita informação. Essa informação ela é assimilada superficialmente, e toda informação assimilada superficialmente não traz experiência. Dentro da assimilação destas informações, a experiência é extremamente interessante. E os jovens de hoje, às vezes ele passa por uma faculdade, ele passa por conhecimentos, e não tem a oportunidade do exercício desse conhecimento. E aí não tem experiência. É a mesma coisa, quando aparece alguém lá na empresa, lá no nosso trabalho, na nossa empresa, ele se formou em engenharia, por exemplo. Você tem experiência? A gente coloca lá na placa a experiência de 1 ano. Como é que o indivíduo vai chegar com a experiência de 1 ano para trabalhar se ninguém lhe dá oportunidade? Esse é o conflito de gerações. O jovem, essa geração, ela não se permite, né? Muitas vezes ela não se permite se submeter. E quando eu falo na submissão, eu não falo em você se colocar, sabe, submisso, aceitar tudo que venha. Se nós conseguirmos equilibrar, né, a velocidade com que as coisas acontecem, com a experiência que vem, e formos pautando isso, formos encaixando, será fantástico. A gente vai conseguir sucesso. Agora, se levar para o confronto, apesar do conhecimento, apesar da experiência, e se elas não se encaixarem, vamos ter muita dificuldade. E a geração passada foi criada de uma forma mais fechada, inclusive reprimida em algumas questões. Quando eu falo na forma mais fechada, e falo que os valores morais, eles não envelhecem, se assim nós quisermos, né? Nós que vamos afrouxando os laços desses valores, essa forma mais fechada era uma forma fechada no sentido de que nós tínhamos mais consciência desses valores, no quesito respeito, por exemplo. Quando alguém estava falando, a gente ouvia primeiro, a gente sabia ouvir. E nós éramos levados a essa condição, muitas vezes, com reprimenda. Tá? Embora a gente não concordasse, a gente não respondia, por exemplo, aos pais. Hoje, o filho bate boca com o pai. Lamentavelmente é assim. E não é dessa forma que as coisas funcionam. Deve haver um respeito, deve haver... Não é porque é o pai, não é porque é a geração antiga, não é porque é a geração nova. Se tivermos a consciência de que os valores morais precisam ser preservados para que o espírito caminhe na direção do amadurecimento espiritual, são as regras básicas. É o respeito, é o amor, é a consideração, é a solidariedade. Então, hoje, nós vemos que crianças, por exemplo, não podem ser contrariadas, né? Senão ela vai ficar com problemas, ela vai ter problemas psicológicos, os consultórios, os psicólogos estão cada vez mais cheios. Por quê? A questão não é de ser contrariada, é de educação, é de valores. E aí gera os conflitos. Porque se dá muita liberdade sem fundamentar esta liberdade, sem disciplina na liberdade. E aí o conflito de gerações é iminente, não tem dúvida. Né? Temos que há uma necessidade de maior liberdade, que quando não é bem dosada, parte para um radicalismo que pode ser nocivo. Os nossos jovens de hoje acham que sabem tudo. Realmente as informações voam na velocidade da luz. Mas não quando ele não assimila essas informações e coloca em prática, verificando inclusive a veracidade das informações, e aí nós temos esse oceano de fake news, que hoje não se sabe mais o que é verdade e o que não é verdade. Hoje é difícil você ver uma imagem, saber se ela foi montada ou não. Isso é o progresso, isso é a tecnologia. Tá? Mas essa liberdade
quando, de alguma forma, ela não é bem dosada, ela é nociva. Tá? Se essa liberdade não tiver responsabilidade, esse conflito vai aumentar, ele é nocivo. Então, você tem a liberdade, contanto que você tenha a responsabilidade em responder pelas consequências da sua liberdade. Então, nós vemos hoje, por exemplo, 20, 25 anos, o jovem dentro de casa dando ordens, não quer trabalhar, não quer estudar, é a geração nem estuda e nem trabalha. Mas ele quer liberdade, ele quer opinar, por exemplo, sobre os destinos do mundo quando ele não consegue sequer administrar o quarto dele. Que tipo de liberdade ele quer? Então, é falta do quê? E nós vamos ver logo adiante, é culpa da própria direção da empresa. Dessa empresa que nós chamamos de casamento, dessa empresa que nós chamamos de lar. Não caí não, né? Estou aí ainda? Tudo bem. Ah, tá Beleza. Agora tá beleza. E quais são as causas disso? Voltou mais gente, Rafa? Hein, Rafael? Desculpa. Estamos em Voltou 11 mais gente? pessoas aqui, sim? Estamos em 11. Beleza. Então, quais são as causas desses conflitos? Né? Falta de comunicação. Falta de comunicação hoje é uma das causas primárias dos conflitos, lamentavelmente. Falta de encontro durante as refeições. Nós vamos falar detalhadamente de cada um. Nós vamos estourar hoje pelo menos uns 20 a 30 minutos, tá, pessoal? Em função da queda aí. Falta de encontro durante as refeições. Aqui eu coloquei durante as refeições, por quê? Porque é lá na mesa que você senta, que você olha um para o outro, que você olha os olhos da pessoa, tá? E muitas vezes ainda estamos com celulares em cima da mesa, né? A gente não consegue conversar porque o celularzinho está tocando lá. Ou no divórcio dos pais, tá? Desestabilizando a mãe, o pai, os filhos, passando por um processo de desequilíbrio total, e daí geram os conflitos. A falta de cumplicidade de todo o conjunto da sociedade familiar. Se não houver cumplicidade dentro de um objetivo, dificilmente não haverá conflitos. Dificilmente não haverá conflitos. Porque se não há cumplicidade, não há respeito. O respeito está dentro da cumplicidade. Envolvimento das crianças, né, aqui no caso os filhos, em guerras relacionais de adultos. Isto é terrível. E hoje a maioria das crianças, né, a gente vê aí as psicopedagogas, as psicólogas, as psicanalistas, cada vez mais está reduzindo a faixa etária de atendimento. Por quê? Elas estão sendo envolvidas, lamentavelmente, na guerra dos adultos, sem ter qualquer responsabilidade. Na família uniparental, ou seja, aquela família que só tem a mãe e a ausência do pai extremamente necessária, ou vice-versa, só tem o pai, a ausência da mãe. Isto traz desequilíbrio, isso traz, inclusive, esses distúrbios. Né? E a violência doméstica. A violência doméstica, que muitos de nós imaginamos que seja só a agressão da mulher. Não é isso. A violência doméstica passa também por isso, mas tem muitas outras situações em que a violência doméstica nos leva aos conflitos. E dentro dos conflitos das famílias, nas famílias de hoje, o relacionamento da família atual em virtude dos novos tempos, a era da modernização, muitas famílias não possuem mais uma comunicação concreta, aquilo que nós falamos agora há pouco. O que leva os filhos a não pedir informações aos pais, a não conversarem com os mesmos sobre os assuntos de diversos temas. Não tem cumplicidade, não tem comunicação. Né? E os grandes problemas de hoje devem-se à falta de intimidade dos pais com os filhos, a falta de diálogo. E eles preferem obter conselho lá de fora, num outro meio. E aí, essa informação vai chegar a ele de acordo com a conveniência daquele que o passa. Então, muitas vezes, o pai não ouve o filho, ele vai ouvir o traficante. Tá? Então, se ele não expõe esses problemas que o afligem, ele vai passar para onde? Para quem ele vai passar? Quando chegar dentro de casa, ele vai explodir. Ou vice-versa, se não há o diálogo na família. Se esse diálogo não existir, você vai buscar aonde?
se você não conversa com teu marido, com teu parceiro, com teu cúmplice, se você não conversa com teu filho, se o teu filho não conversa contigo, nós vamos pedir o quê? Nós vamos conversar com outras pessoas, nós vamos obter conselhos, principalmente, né? Eu falo que não tem psicóloga melhor que vizinho. Vizinho sabe tudo, né? E a gente ouve, muitas vezes, pessoas que desconhecem o problema do que aqueles que estão envolvidos, para que a gente possa gerir esses conflitos. Na falta de comunicação, eu listei aqui algumas coisas, a ausência do entendimento no tocante às responsabilidades da educação e convivência. Quando nós falamos aqui de educação, de responsabilidade de educação, não estou falando somente de filhos, não estou falando de crianças, estou falando dos participantes do núcleo como um todo. Queira sim, queira não, nós estamos nos educando diuturnamente. Os adultos, a mãe, o pai, a mulher, o marido. Tá? E desta convivência, nós temos que ter a responsabilidade, e nessa responsabilidade da comunicação, de conhecermos os limites de cada um. De conhecermos o estágio em que cada um se encontra. Então, a ausência desse entendimento é extremamente prejudicial. Né? Hoje, os pais se ausentam e não têm contato com seus filhos, muitas vezes por 2, 3, 4 dias, morando, às vezes, na mesma casa. Os pais precisam trabalhar, a mãe precisa trabalhar. Então, a mãe sai, o filho está dormindo, a mãe chega, o filho está dormindo, ela terceiriza essa educação, seja para a empregada, seja para a escola, seja para uma cuidadora, ou vice-versa. Ou seja, ela não se comunica com o filho dela, ela não vive o mundo. O marido não vive o mundo da esposa, a esposa não vive o mundo do marido. Então, essa falta de comunicação vai, consequentemente, no futuro, trazer conflitos em função da divergência de opiniões e de conhecimento de determinadas situações. No excesso de tecnologia. É complicado, né, gente? Hoje, você está no quarto de cima, você quer uma água lá embaixo, você passa um WhatsApp para quem está lá embaixo para te trazer um copo d'água. É complicado. Esse excesso de tecnologia é interessante porque temos o excesso de tecnologia e a falta de comunicação. Parece que não, né? Mas, infelizmente, é assim. Excesso de tecnologia na falta de comunicação. Por quê? A gente está muito centrado somente no celular. Às vezes você está lá na mesa, o celular está em cima. Às vezes você senta na sala, o celular permeia. A gente não conversa. A gente não troca informações. Está todo mundo muito preocupado com a tecnologia. Está todo mundo muito preocupado com as redes sociais. E aí não há comunicação. A convivência, as conveniências. Quando me convém, eu converso. Quando não me convém, deixa rolar, deixa para lá. Já falei mais de 1000 vezes. Tem que falar 1101 vezes. Tá? Porque essa fala é diálogo, não é ladainha. A fala é esclarecimento, o diálogo é esclarecimento, não é grito, não é... É isso que nós precisamos entender. Comunicação é você sentar, olhar nos olhos da pessoa. A comunicação não é só a verbalização das palavras, é o olhar que fala, é o gesto que fala, tá certo? E a gente, às vezes, perde isso. Então, nós não estamos nos comunicando direito. E essa ausência de comunicação traz, lamentavelmente, aos conflitos que nós enfrentamos. Tudo bem até aqui? Não caí, né? Não. Essa falta do encontro, ausência do encontro, que encontro é esse? Né? É a falta do encontro que eu falei lá inicialmente lá no almoço, nas refeições. É nesse momento, gente, que a gente precisa, sabe, deixa de lado o celular, deixa de lado, desliga a televisão. E hoje isso está acontecendo em função da pandemia, da quarentena. O que está acontecendo? Nós estamos nos encontrando, só que como a gente não tem prática do encontro, nós estamos nos inimizando. Nós não temos paciência. Né? Então, lá na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã,
Quando tiver oportunidade, vamos sentar, vamos fazer as refeições em família, em conjunto, sabe? Desliga o celular, desliga a televisão, desliga o videogame. Vamos ter disciplina nesse sentido, porque é exatamente ali que você vai, sabe, conseguir olhar, conversar, sentir o olhar, sentir os gestos de uma pessoa. Diálogo nos momentos difíceis. Tá? Invariavelmente, a pessoa, quando está em conflito, em desequilíbrio, que ela não quer nada com ninguém, claro, nós temos que saber o momento de chegar. Mas os diálogos nos momentos difíceis são necessários. Mesmo que esse diálogo seja mudo, você sente do lado da pessoa, do seu filho, do seu marido, da sua mulher, não precisa falar nada. Às vezes você passa a mão na cabeça, você toca a pessoa, você abraça essa pessoa. Isso é encontro. Tá? Nós não estamos tendo esse encontro. Então, o encontro, nesses momentos difíceis, faz uma diferença tremenda. Faz uma diferença tremenda. O elogio e não crucificação. Às vezes, a gente só consegue naquela parábola da folha branca, em que o mestre pega uma folha de papel em branco e manda cada aluno fazer no centro daquela folha um ponto com a caneta. E depois começa a perguntar a cada um o que ele enxerga naquela folha branca. E só se enxerga no ponto escuro. Ou seja, a crucificação não se elogia. Tá? Ele pode ter 1000 defeitos, aquele que convive contigo, mas ele também tem qualidades. É como Jesus disse, embora não esteja nos evangelhos, lá no caminho de Emaús, quando encontra a carcaça daquele cão, daquele cachorro, em que todos os discípulos, pelo mau cheiro, desviam. Jesus passa por ele, para e começa a analisar. Eles criticam a Jesus. Mas, mestre, está com mau cheiro, o que o senhor está olhando? Ele disse assim, estou olhando os dentes desse cão. Deveria ser um exímio caçador. Então, Jesus consegue enxergar dentro de todo aquele odor, de toda aquela carniça, ele consegue enxergar ponto positivo. E nesta falta de encontro, encontrar nas pessoas seus pontos positivos, levando-a para cima, fazendo refletir nos negativos, fazendo refletir, não é crucificando, não é cobrando, é na reflexão. Né? O conselho da tribo. O conselho da tribo é extremamente interessante. Tá? Quem é a nossa tribo? É a nossa família. Quando nós tivermos dificuldades, vamos reunir o conselho da tribo. Eu sempre, quando nós ainda estávamos 4 em casa, eu, a Wanda e os 2 meninos, os 2 filhos, nós sempre sentávamos e conversávamos. Se tínhamos alguma coisa para decidir, alguma coisa para falar, uma dificuldade que estávamos tendo, a gente fazia o conselho da tribo. Senta lá e reúne todo mundo em volta da mesa, ouve todo mundo, né? Se há necessidade de tomar algumas decisões, ouve seus filhos, ouve sua mulher, seu marido, os prós, os contras, porque há situações que envolvem a todos nós, então é necessário, você não pode decidir monocraticamente pelo resto da tribo. E aí vai virar o quê? Quando você decide monocraticamente pelo resto da tribo, vai virar imposição. A imposição vai gerar conflito. Então, esse conselho da tribo senta, conversa. Não discuta, converse. Tá? A religiosidade. Nós precisamos exercitar naqueles que nos cercam a religiosidade. Não é a sua religião, não é a nossa religião. Eu não posso pegar o infeliz e levar a força lá para o Magdala. Se eventualmente ele achar que ele tem que ir lá para a igreja do Edir Macedo, que vá. Para a igreja católica, que vá. Para a Henri Soares, que vá, mas que ele tenha um caminho. Então, isto é o encontro, porque neste caminho, respeitar o que ele pensa, respeitar o que ele sente, a religiosidade vai levá-lo a um ponto íntimo, a reflexão, a conhecer-se, a conhecer o outro. Então, essa falta de encontro
acontece com muita frequência com a gente, lamentavelmente. Né? Ok até aqui? Não caí. Beleza. Tranquilo. No divórcio dos pais. Lares desfeitos, castelos de areia, e que vão se desfazendo. Lamentavelmente, os casamentos são descartáveis. E as pessoas dizem assim, filho não segura ninguém. De fato, não segura. Né? Não segura casamento. O que segura casamento é respeito, é amor, é cumplicidade. E no divórcio dos pais, o que acontece muito é a mãe ou o pai levar para o filho a imagem negativa que ele tem do mundo. Incutindo nesse indivíduo, nesse pequeno indivíduo, ou nos seus filhos, aquilo que você sente pelo outro. Isto vai criando dentro deste, muitas vezes, uma revolta com quem está levando essa informação para ele, muitas vezes ele vai fomentando aquilo que você está passando contra o outro. É um erro gravíssimo que nós temos. Então, nós falamos para os nossos filhos dos defeitos que nós achamos que o outro tem, ou para as pessoas que nos cercam dentro de casa. Não precisa ser necessariamente o filho. Nós vamos denegrindo a imagem do outro. E no processo do divórcio, isso é muito comum, em que os filhos viram moeda de troca, sabe? Trocando favores por visita dos filhos, trocando favores por bens materiais dos filhos. E isto é um absurdo. Isto vai gerar, lá adiante, um resultado que a gente não tem noção. No gerenciamento desses conflitos, nós temos que observar essas situações, em que muitos estão fazendo como moeda de troca. Sabe? Chantageando no sentido de, se você não dá atenção, você não vê. Se você não fizer isso, você não vê. Ora, os dois, esse filho, ele vai crescer. Essa pessoa a quem você está fazendo esta situação, vai chegar um momento em que ele vai parar, ele vai ter a opinião dele, ele vai aprender na vida a analisar as situações. E quando ele perceber que ele foi moeda de troca, vai ficar muito complicado. O conflito vai ser iminente. Né? Elogio somente de um lado. Invariavelmente, quando os pais se divorciam, né, e o filho pende para um lado ou para o outro, aquele que fica abandonado dificilmente elogia o filho. Só um lado elogia. Esse ser que não tem elogio daquele que o gerou, qual é o sentimento que ele vai ter? Este que não tem elogio, que não tem um incentivo daquele que ele ama, que ele estima, como é que ele vai encarar a vida? Ele vai achar que todo mundo é igual, que todo mundo faz daquela forma. Então, no divórcio dos pais, essa situação é extremamente interessante. A participação na educação escolar. Invariavelmente, os pais, quando se separam, dificilmente aquele que não convive com o filho vai na reunião da escola para saber como ele está indo. Não é porque ele separou da mãe que ele separou do filho. Que ela separou do pai que ele separou do filho. Não é assim. E muitas vezes a mãe não deixa o marido participar ou vice-versa. Não quer a participação do pai na vida do filho. E isso tem que acontecer. Para que ele sinta que, apesar do distanciamento dos pais, os dois o amparam, os dois o apoiam na formação do caráter, na formação dos valores. Isso tem um valor inestimável. Isso acontece com muita frequência. Né? A ausência calculada. Essa ausência calculada é aquela em que, na chantagem, lá na moeda de troca, a gente dá o troco. Né? Se a mãe dele está fazendo isso, então ele que se vire também. Então eu não vou dar o apoio, eu não vou dar a minha presença, eu não vou procurá-lo, ele que se quiser que me procure. Isso causa uma instabilidade emocional no indivíduo, uma rejeição, um sentido, uma sensação de rejeição, um sentido de rejeição,
e faz um estrago que a gente não tem ideia. Trazendo a desestabilidade emocional, trazendo a falta de alicerce, e isso acontece com muita frequência. Esta ausência calculada, em que você faz pensando, você tem consciência daquilo que você faz. Não deixe isso acontecer. E quando perceberem isso em pessoas que nos cercam, em amigos nossos, todas essas situações, é a hora da gente sentar, conscientizando essa pessoa dos frutos que ele vai colher lá na frente. Né? Às vezes nós vemos asilos lotados, e a gente sabe pessoas reclamando da presença de filhos, pais abandonados, mas há um porquê de tudo aquilo. Além de todo o compromisso espiritual, a trajetória de vida dessas pessoas, por que será que ele foi deixado ali? Há uma razão para isso. Seja na verdade do filho, seja na indiferença, na falta do amor do filho, mas há uma razão para ele estar ali. Mas a gente não pode agravar. Dentro do processo reencarnatório que nós acreditamos, nós não podemos agravar esta condição. Falta de cumplicidade, meus irmãos. Pais desconhecem a rotina dos seus filhos. A gente não sabe o que nossos filhos fazem. Então você não senta, não pergunta como vai no trabalho, se ele trabalha, não pergunta como vai à escola, se ele estuda, não pergunta como está a namorada, se ele a tem. Então nós desconhecemos a rotina dos nossos filhos. E ele vive a vida que ele quer, como ele quer, onde ele quer. E aí, quando a gente descobre o rombo emocional, a estrutura emocional dele está toda rachada, toda comprometida. Porque você não acompanha o dia a dia, você não acompanha o crescimento, você não acompanha o desenvolvimento. Né? Quem são seus amigos? Nós sabemos quem são? Para onde eles vão? O que fazem? Eu diria lá no Globo Repórter, o que comem, onde vivem, quem são, como são. Nós conhecemos. O amiguinho da escola. A gente vê cada absurdo com crianças de 12, 13 anos fazendo cada absurdo, porque a gente percebe que os pais não conhecem os seus filhos, não conhecem a rotina dos seus filhos. Então, essa falta de cumplicidade começa a provocar essas situações. Quais são os sonhos deles? Quais são as frustrações? Será que a gente não consegue sentar para saber quais são os sonhos dele? Para que a gente comece a trilhar agora, a prepará-lo para isso, prepará-lo também para as frustrações? Uma determinada idade, se eu fico com 16, 17, 20 anos, qual é a sua maior frustração? Não consegui isso. Mas por que será que você não conseguiu? Onde foi será que você errou? Onde foi será que nós erramos? Né? Não, eu tenho tal sonho. Tá, como é que nós podemos chegar lá? Isso é cumplicidade. Coisa que nós não temos. E a gente acha, de repente, que tem um filho difícil. Isso é um compromisso reencarnatório, essa é a minha cruz. E a gente deixa o infeliz gritando lá no seu canto, lá no seu quarto, na sua solidão. E aí vai aumentando o quê? Vai aumentando as estatísticas dos suicídios, das dosagens de dependência química, vai se criando as personalidades frágeis emocionalmente, sem estrutura para suportar dificuldades e dores, porque não há cumplicidade dos pais nesse sentido. A gente não consegue se envolver com o futuro do filho. Ele depende de você. Ele tem você como espelho, ele tem a nós como espelho. E se a gente não se envolver com isso, apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, se não tivermos essa cumplicidade de envolvimento com ele para o futuro, de planejarmos dentro dos sonhos dele, qual é a base que ele vai trazer? É complicado. Temos que pensar nisso. Né? A segurança nos erros. Por que segurança nos erros? Quando teu filho fizer qualquer coisa errada, no momento você tem que estar com ele. Você tem que estar com ele, estando errado ou não. Okay? Isso não quer dizer que você o apoie. É completamente diferente. Sua presença diz a ele que você está com ele naquele momento difícil, mesmo que ele tenha errado. Depois você pega ele
Numa conversa, o bicho pode pegar. Ele tem que ser corrigido, ele tem que ser enquadrado, mas não na frente dos outros, não na frente daquela situação. Você vai ampará-lo, apoiá-lo, vai dar segurança para que ele responda pelo erro dele. Você errou, eu estou aqui para caminhar contigo. Não erre mais. Era o que Jesus dizia. Vai, não peques mais. Então ele tem que sentir o quê? Segurança em você. Isso é cumplicidade. Tá? Eu sempre disse para os meus filhos, não sou exemplo de nada, mas eu sempre disse para eles, olha, nós somos amigos, somos cúmplices. Nas suas dificuldades eu estou aqui. Nos seus erros eu estou aqui. E nunca esqueço. Uma situação em que um deles passou, ele sentou na minha frente, que era uma situação que eu abominava, e disse assim, pai, você disse que era para nós conversarmos em quaisquer circunstâncias. Eu disse sim. E ele sentou e colocou o problema. E fomos resolver juntos. Disse para ele, na hora de estudo, você me decepcionou, mas não vou te abandonar. Vamos resolver. Então, essa segurança nos erros, isso é cumplicidade. Tá? Ok até aqui, pessoal? Pessoal? Ok, Vicente. Beleza. Tranquilo. Então eu falo, vocês não respondem, acho que eu caí de novo. Agora eu estou acompanhando pelo celular aqui. Tudo A jóia. guerra dos pais, né? A guerra dos pais é complicado. Quando o respeito desaparece, tudo é possível. Lamentavelmente, nas famílias, há casais que não medem consequências. E eles se pegam, quando o respeito desaparece, tudo é possível, eles se pegam em qualquer canto, na frente dos filhos, envolvem os filhos. É complicado. Né? Teve uma situação de um casal em que, sentados na mesa, eles não se falavam, e um falava para o filho dizer para a mãe o que ele queria falar para a mãe, e vice-versa. Isso é falta de respeito. Então, o filho ficava no meio da guerra dos dois. Os dois guerreando emocionalmente, sabe? Os dois se digladiando e o filho no meio. Qual é a estrutura psicológica que esse indivíduo vai formar? Qual é a base que ele vai ter? O que ele vai aprender para ele aplicar na família dele lá na frente? Sabe? Quando as discussões, em princípio, quando as discussões passam da área da teimosia para as ofensas pessoais, em que cada um quer fazer valer a sua verdade. E aí começam a se ofender na frente dos filhos. Sabe? Muitas vezes, jogando um na cara do outro as suas dificuldades, os seus defeitos, os seus erros. Isso é a pior coisa que existe. O filho vira terra arrasada, porque ele fica perdido entre os dois. E esse conflito ele não tem como gerenciar, ele não tem como decidir. Quer discutir? Sim, se feche num quarto e lá você quebra o pau, mas jamais na frente dos seus filhos. Quando se procura humilhar o parceiro é um momento grave, porque se não houver cuidado, passa-se para o lado da agressão. E se agridem muitas vezes na frente dos filhos. Pais que muitas vezes um tira a vida do outro na frente dos filhos. A gente fica imaginando qual é a estrutura psicológica que esse espírito, se veio naquela família para se reajustar, vai levar voltando amanhã depois para o outro lado da vida. Como é que isso acontece? Então, nessa guerra dos pais, você quer guerrear com seu parceiro, com aqueles que convivem com você, vá na intimidade, chama no particular. Seja seu filho, sabe, se você tem mais de um filho, não vai falar todos os erros do seu filho na frente do outro. Para que o outro, muitas vezes, para que este humilhado, tá, depois possa servir de chacota com o outro, possa perder toda a autoestima. Então, nesta guerra, é preciso tomar muito cuidado. Né? Na família uniparental, meus queridos, que é formada por pelo menos um filho menor, né? E tem apenas um dos pais, pai ou mãe. Isso acontece
muito nos casamentos desfeitos, nos casais que optam por ter, muitas vezes, uma paternidade, uma maternidade independente, solteiro, e queira sim, queira não. Essa base de família, essa estrutura de convivência, é extrema necessária para a formação do caráter e de toda a estrutura psicológica do espírito. Tá? Esse conceito de família, esse conceito de valores, tendo na figura do pai, na figura da mãe, o amparo, a orientação, é extremamente importante. São aquelas formas pela mãe e seus filhos, sejam biológicos ou adotados, embora as famílias formadas por um único pai estejam aumentando consideravelmente. Esta família uniparental, lamentavelmente, né, e nós não vamos entrar aqui no mérito do tema. Nós temos hoje, lamentável, famílias de pessoas do mesmo sexo que resolvem viver como casais. Na realidade, são pares. Casais, casal é um homem e uma mulher. Um homem é um par. Uma mulher e uma mulher é um par. Tá? Então, não é um casal. Há um equívoco muito grande em falar casal. Casal são coisas diferentes. E aí adotam crianças, ou muitas vezes gestam crianças, gestam espíritos ou filhos. Ora, existe uma programação espiritual para isso? Existe. Mas nós precisamos analisar, e muitas vezes esses espíritos, esses seres, estão em um conflito muito grande. Quando nos depararmos com isso, tenhamos muito cuidado na administração desses conflitos. Invariavelmente, o resultado emocional disso é muito pesado, é muito difícil. Essa é a família uniparental. A violência doméstica. Nessa violência doméstica, no padrão de comportamento, né, que envolve a violência, invariavelmente a gente vê sempre a agressão da mulher sendo espancada pelo marido. Mas um outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra outra num contexto doméstico, como no caso de um casamento de fato, ou contra crianças ou idosas. A violência doméstica não é só de marido para mulher. A violência doméstica é da mãe para o filho, é do filho para a mãe, é da mãe para a avó, da avó para a mãe, ou vice-versa, principalmente no caso dos idosos. Então, esta violência doméstica também gera, invariavelmente, desequilíbrio. Gerando desequilíbrio, geram os conflitos. Então, violência doméstica não é só o marido agredir a mulher. É a mulher agredir o marido também. É a mãe que leva a sua mãe, que leva a vozinha lá para casa e agride a vozinha. A violência doméstica é a vozinha que a gente coloca lá no fundo do quintal, lá num quartinho jogado lá fora da casa para não atrapalhar a gente dentro de casa, porque ela perturba, ela enche a paciência. Isso é violência doméstica. Violência doméstica é o que nós fazemos, o assédio moral que nós fazemos com os filhos. Essa obsessão de encarnado para encarnado. A violência doméstica são as palavras que nós falamos, os xingamentos. Isso é violência doméstica, não é só agressão física. Pode chegar, de fato, a agressão física, mas a violência doméstica implica que há um equilíbrio, um desequilíbrio no poder de relação entre as pessoas, com vínculo relativamente estável, ou seja, que algum membro da família está fazendo uso do poder para controlar a relação à força, de uma forma tal que provoque danos psicológicos ou físicos na outra pessoa. E eu fico imaginando as pessoas que convivem a violência doméstica. É extremamente difícil. Quando eu falo de pessoas que convivem na violência doméstica, nós estamos falando de filhos, estamos falando de marido, estamos falando de mulher, estamos falando de todo mundo. Violência doméstica. Porque ela abrange a todos. E ela deixa um resultado negativo extremamente nocivo. Tá? Isto marca muito as crianças, as pessoas, as agressões, a mulher que não esquece a agressão do marido, o filho que não esquece a agressão da mãe com o pai, ou da mãe com a vozinha que está lá. Isso traz extremos conflitos, lamentavelmente. Né? E como resolvemos esse problema? Como resolver esse problema? Verificar
Primeiramente, cada defeito na comunicação e no relacionamento da família. É necessário cada indivíduo poder admitir no que errou na confraternização e tentar reverter a situação. Os pais podem melhorar o relacionamento com os filhos, assim como os filhos com os pais poderão perceber. Os pais são uma fonte de amizade sólida, capaz de ajudá-los em qualquer momento da sua vida. Parceria, amizade, família meus irmãos, parceria, amizade. Tem horas que dá vontade de chutar o pau da barraca, mas não podemos. Tá? Logicamente que se vamos partir, e a doutrina espírita nos traz isso com muita clareza, tá? No resgate das nossas dificuldades, do parente difícil, do marido, da mulher difícil, do filho difícil, o reencontro de espíritos para reajustes. Se chegamos num ponto em que percebemos que não vamos suportar ou que estamos num processo de explosão, é melhor que se separe. Mas a doutrina espírita diz que vamos tentar manter o máximo que nós pudermos. Se não conseguir, paciência, vai ficar para a próxima encarnação. Né? Os pais, às vezes, têm a tecnologia, mas poderiam interagir e aprender com os próprios filhos. Assim, todos unidos desfrutam do que a modernidade tem para oferecer. Aqui, se estamos num mundo tecnológico, uma forma de tecnologia, vamos aproveitar da melhor forma possível, mas que esta tecnologia não substitua a afetividade, os valores, o olho no olho, sabe? Essa prosa, essa conversa. É uma forma de nós resolvermos mais diálogo, menos redes sociais, mais abraço, menos tecnologia. É uma forma de nós resolvermos. Conversarmos mais, nos entendermos mais, nos conhecermos mais, nos tolerarmos mais, caminharmos juntos. Né? E aqui, para a gente dar uma olhada nisso. O maior problema no relacionamento familiar é que cada um acredita em algo diferente. A esposa reclama porque o marido acredita que a doutora em tudo está sempre certo. Não admite que ninguém lhe diga que está errado. O marido, por sua vez, fala que a mulher é muito impertinente. Gosta de confusão, faz tempestade em copo d'água. O filho reclama que os pais estão totalmente por fora do mundo e querem governar a sua vida. Talvez falte um pouco de amor para iluminar o relacionamento afetivo, criar maneiras de conviver com menos. Conta o escritor Tom Anderson que certa vez ouviu alguém afirmar que o amor deve ser exercitado como um ato de vontade. Uma pessoa pode demonstrar amor através de gestos. Impressionou-se com o que ouviu. Conheceu-se egoísta e que havia se tornado insensível ao amor familiar. Ficou imaginando que poderia melhorar o relacionamento afetivo se deixasse de criticar tanto a esposa e os filhos. Se não ligasse a televisão somente no canal de seu interesse. Se deixasse de se concentrar na leitura do jornal e desse um pouco de atenção aos familiares. Durante as férias de 2 semanas em que estavam juntos na praia, decidiu ser um marido e pai carinhoso. No primeiro dia, beijou a esposa e falou como ela estava bem vestida aquele suéter amarelo. Você reparou? Falou de virada. Logo que chegaram à praia, Tom pensou em descansar, mas a esposa convidou para dar um passeio junto ao mar. Ia recusar, mas lembrou da promessa que fizera a si mesmo. Por isso foi com ela. No outro dia, a esposa o convidou para visitar um museu de conchas. Ele detestava museus, mas foi. Numa das noites, não reclamou quando ela demorou demais para se arrumar e eles chegaram atrasados ao jantar. E assim se passaram 12 dias. As férias estavam por terminar. Entretanto, Tom fizera a promessa de continuar com aquela disposição de expressar amor. Foi então que ele surpreendeu a esposa muito triste. Perguntou-lhe o motivo. Ela indagou. Você sabe de alguma coisa que eu não sei? Por que pergunta desse marido? Bem, é que eu fiz aqueles exames rotineiros há algumas semanas, segundo me disse o médico, estava tudo bem. Mas por acaso lhe disse alguma coisa diferente para você? Não, afirmou Tom. Claro que não. Por que deveria? É que você está sendo tão bom para mim que imaginei estar numa doença grave e iria morrer. Não, querido, tornou a falar Tom sorrindo.
Então, meus irmãozinhos, a compreensão da vida familiar é muito, né, auxiliada pelas cogitações acerca da reencarnação. Nesse vídeo, nessa fala, e Rossano Klinger fala que o amor é um sentimento. O amor com as pessoas é um sentimento. Amar é uma decisão. Amar as pessoas é uma decisão. O amor é um sentimento, mas amar é uma decisão. E nos conflitos familiares, nós precisamos decidir amar. Entender o tempo de cada um. Sermos mais fraternos, sermos mais cúmplices, sermos mais amigos, sermos mais parceiros, mais sócios. E nas crises familiares, o Emmanuel nos diz o seguinte: o conhecimento da reencarnação exerce encargo de importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões, impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Homem e mulher, usando a chave de semelhante entendimento, passam mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas em bases de compreensão, serenidade, amor e paz. Se nós vivermos, se nós decidirmos amar as pessoas, os nossos conflitos, os conflitos vão se amenizar, vão escassear e vão desaparecer. Então, só depende de nós. Está muito difícil, principalmente neste momento em que estamos confinados em casa. Mas nós precisamos decidir, né, amar mais as pessoas. Perfeito? Nós temos aqui, então, os livros que foram consultados para fazer essa aula. E na próxima aula, de acordo com o tema sugerido, nós temos os flagelos destruidores.